Oi meninada, tudo bem? A Pro espera que sim. Olha, eu tô fazendo esse vídeo para fazer leitura de mais uns capítulos do nosso livro e para dar umas orientações sobre a chamada de amanhã. A chamada de amanhã é todo mundo junto, às 8h30, aquela chamada que eu brinquei com vocês que a gente ia fazer a chamada do pijama. Pode vir de pijama porque tá frio, pode vir com cobertor, mas nada de atender na cama. Nada de atender sem ter lavado o rosto, ok? Sem ter escovado os dentes, sem ter tomado café. Faz tudo isso e vem para a chamada. Não é para comer na hora da chamada, ok? O café vocês vão tomar antes, ok? Então tá bom. Para amanhã eu fiz duas plaquinhas. Essa, e essa. Ó, eram caixas de café. Aqui em casa eu queria um papelão mais durinho e eu não tinha, não ia sair para comprar. Então eu peguei lá na reciclagem, que ainda não tinha descido, e eu fiz esses sinais. Para quê? É muito chato a gente ter que ficar falando, o microfone tá aberto, o microfone tá fechado. Então o que a gente vai fazer? Tem alguém falando e mais alguém além daquela pessoa tá falando, eu ergo essa plaquinha. Ou vocês façam as plaquinhas em casa. A pessoa tá falando e o microfone tá fechado, a gente faz assim. Se a Pro quer que todo mundo abra o microfone, eu mostro assim e vou dizer, todo mundo. Ok? Para não ficar falando, abre o microfone, fecha o microfone. Então vai ser um combinado para ficar mais elegante as nossas chamadas. Então façam, ó, peguem qualquer papel da casa de vocês, ou papelão, sejam criativos. O material que vocês têm, não é para sair para comprar. A canetinha que vocês têm no estojo, ou lápis de cor, e façam. No maior capricho que vocês puderem, ok? Porque o que acontece, como é todo mundo junto, talvez tenha horas que a minha tela não esteja aparecendo para todo mundo. E alguém tá falando e o outro tá falando junto e a Pro mostra, tem gente que não vai ver. Você viu a Pro mostrar, você já começa a erguer a sua, todo mundo erguendo, vai saber que alguém tá com o microfone aberto e tem que fechar, tá bom? Ou a gente mostra, se o amigo começa a falar sem a plaquinha, a gente mostra a do microfone aberto, certo? Então tá bom. Então vamos lá, temos os combinados, agora eu vou fazer a leitura e depois, amanhã nós vamos conversar sobre as pesquisas de vocês, sobre a Anne Frank, sobre os oceanos do mundo, sobre quais países, não continentes, quais países são banhados por 2 oceanos, qual é o oceano que banha o Brasil? Então quem fez, Pro não estava nas atividades, não, a gente foi fazendo nas chamadas. Quem fez essa atividade, essas pesquisas, amanhã a gente vai conversar sobre elas e sobre uns outros combinados, tá bom? E hoje eu falei no vídeo de vocês sobre Pangeia. Quem pesquisou sobre Pangeia, a gente fala amanhã, tá bom? Mas voltemos ao nosso livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Lá estavam nossos aventureiros, né? Na travessia da América já. Estavam no trem, indo direção ao oeste, indo para Nova York. Estavam de São Francisco indo para Nova York. E aí uma manada de animais, de bisões, parou o trilho, o trem teve que parar. O Passepartout tá super bravo. Mr. Fogg elegante como sempre, super controlado. E vamos ver se eles vão chegar. Então, ó, presta atenção. Eles saíram da Inglaterra e foram indo para o leste, sentido do Japão. Deram a volta e chegaram no leste dos Estados Unidos. Se a Terra fosse plana, eles indo para o Japão, eles teriam caído da Terra antes de chegar no leste dos Estados Unidos. Então, a Terra no livro, ele diz isso, que a Terra é redonda. Então, deram a volta e estão aqui no leste dos Estados Unidos, indo para o oeste. Chegando em Nova York, a ideia do Mr. Fogg é voltar para a Inglaterra. Então, vamos lá, capítulo 11. A neve pode congelar os planos de Phileas Fogg. Após 3 cansativas horas de espera, o trem retomou viagem noite adentro. No dia seguinte, já em 6 de dezembro, desceram na estação de Ogden, onde aproveitaram para passear um pouco. A partida para Omaha, no coração do país e destino do segundo trecho da longa travessia pelos Estados Unidos, só aconteceria no final da tarde. Ogden seguia o padrão das cidades americanas, parecendo um grande tabuleiro de xadrez, com suas longas linhas retas. Fix fingiu ser um verdadeiro companheiro de aventura,
andava colado em Phileas Fogg. A travessia pelo estado de Utah ocorreu sem mais incidentes. Nem mesmo a neve retardava a marcha da locomotiva. Mas de repente ela parou. Agora não eram os animais que os impediam. Não há como passar. A ponte de Medicine Bow está avariada e não suportará o peso do trem, anunciou o guarda ferroviário. Teriam de seguir a pé até a próxima estação, que significava caminhar 6 horas pela neve. A notícia deixou muitos passageiros revoltados e logo uma gritaria ecoou ao longo da linha férrea, até que... Tem uma solução, esbravejou o maquinista. Se a locomotiva com seus vagões tomar uma boa distância para trás e arrancar em alta velocidade, temos chance de cruzar a ponte. Acredito que a velocidade vai compensar o peso, pois diminui a pressão sobre a estrutura danificada. Nós estamos falando de uma ponte sobre um desfiladeiro. Uma ponte embaixo tem nada. Olha a ideia do maquinista. Os receios dos passageiros sobre o perigo daquela sugestão maluca diminuíram à medida que crescia o desejo de sair daquele lugar gélido e de cada um alcançar logo o seu destino. Todos retornaram aos seus lugares. A locomotiva recuou 2 quilômetros. E então, como um touro enfurecido, arrancou, atingindo uma velocidade de 150 quilômetros por hora. Como um relâmpago, o trem foi de uma margem à outra do rio e só conseguiu parar 8 quilômetros mais à frente. No entanto, assim que o último vagão passou pela ponte, ela despencou em pedaços nas corredeiras do rio de Medicine Bow. Sorte que o trem tinha passado. Os sustos não terminaram ali. Muito pelo contrário, eles... Opa, que eu não mostrei a ilustração para vocês. Opa. A ponte. O trem passou, a ponte já era. Os sustos não terminariam ali, muito pelo contrário. Eles acompanhariam os viajantes pelos trilhos do estado de Nebraska. O maior deles foi um aterrorizante ataque de saqueadores, que planejavam roubar a carga e os pertences dos passageiros. Montados a cavalo, eles surgiram em bandos dos 2 lados da ferrovia e tentaram subir nos vagões em movimento. Em meio a tiros e a uma chuva de pedras, a locomotiva valente conseguiu manter seu curso. No entanto, com muitos passageiros feridos e as composições danificadas, não restou alternativa ao maquinista senão parar em Fort Kearny. Por sorte, Phileas Fogg e seus companheiros de viagem não haviam sofrido qualquer lesão. Os planos do cavalheiro inglês é que sofreriam um grande revés. Com tantos contratempos, somente teriam um trem para levá-los a Omaha no dia seguinte. Com um atraso de 20 horas, Phileas Fogg parecia não ter como chegar a Nova York a tempo de embarcar no navio que o conduziria de volta à Inglaterra. Mal sabia como ir até Omaha. Ficou imobilizado no meio do caminho. Mississalda estava inconsolável. Passepartout também temia pela sorte do seu patrão. A neve não derretia. Os ventos sopravam com força. Todavia, seriam esses mesmos ventos que poderiam salvar os planos do sereno cavalheiro inglês. Fix, que desejava chegar logo a Londres para poder prender o seu suspeito, veio com uma solução surpreendente. Para os dias em que as locomotivas com seus vagões não podiam passar pelas vias congeladas, um morador de Fort Kearny, chamado Mudge, havia inventado um meio de transporte muito estranho, o trenó à vela. Mr. Fogg rapidamente contratou o curioso veículo e em poucos minutos deixaram a pequena estação ao lado do forte. As planícies pareciam um enorme tapete de gelo por onde o trenó deslizava com facilidade, comandado pelo seu ágil piloto. Nem mesmo lobos famintos que corriam desvirados através da neve conseguiam alcançá-los. Finalmente chegaram a Omaha.
Isso tudo, eles estão no meio dos Estados Unidos em 1872. Não tinha nada, o país estava sendo explorado. Então era selvagem o meio do país. Lá tiveram apenas tempo de se jogar dentro de um vagão de trem em movimento, que os conduziria até Chicago. No dia seguinte, em 10 de dezembro, às 4 da tarde, após passarem pelo estado de Iowa, com a rapidez impressionante, estavam na gigantesca estação da principal do estado de Illinois. De Chicago havia linhas para todos os cantos, e com isso, Mr. Fogg não teve problemas para conseguir uma baldeação com destino imediato até Nova York. A possante locomotiva, como se soubesse da pressa de seu ilustre passageiro, atravessou como um raio os estados de Indiana, Ohio, Pensilvânia e Nova Jersey. Já era tarde da noite de 11 de dezembro, quando avistaram o rio Hudson, delineando a famosa cidade dos Estados Unidos. Às 11h15, pisaram na estação de Nova York, em frente ao cais de onde partiriam as embarcações rumo à Europa, mas nada é simples. O barco a vapor China zarpara rumo a Liverpool havia 45 minutos. Olha eles no trenó à vela e os lobos correndo atrás. Capítulo 12. A emocionante travessia do Oceano Atlântico. O navio China parecia ter levado as últimas esperanças de Phileas Fogg. De fato, não havia mais nenhum barco de passageiros para a Europa nas próximas horas. O tempo parecia ter se voltado contra o cavalheiro. Ele, sem fazer algum gesto de preocupação, apenas decidiu que deveriam ter uma boa noite de sono num hotel. Na manhã seguinte, Mr. Fogg saiu sozinho em direção ao porto. Eram 7 horas, de 12 de dezembro. No dia 21, às 8h45 da noite, ele deveria estar do outro lado do Oceano Atlântico. Mais precisamente no Reform Club, em Londres. Restavam, portanto, apenas 9 dias, 13 horas e 45 minutos. Se tivesse embarcado no China, teria todas as condições de chegar no horário desejado. As batidas do ponteiro do relógio não davam trégua e só foram abafadas pelo apito de um barco cargueiro, que estava prestes a partir. Seu nome? Henrietta. Destino? Bordeaux, na França. Seu capitão, de nome Speedy, fazia os preparativos finais. Após uma negociação que parecia não ter fim, Phileas Fogg acertara com o capitão Speedy de ir até a França. Opa, França? Mas não tinha de ir até a Inglaterra? Essa foi a pergunta que atormentaria por algumas horas o trio que acompanhava o decidido membro do Reform Club. Então, não demoraria para entenderem quais eram seus planos. Eram 9 horas, ou seja, pouco tempo depois, quando Mr. Fogg, Mrs. Alda Passepartout e o Inspetor Fix encontraram-se nas acanhadas instalações do Henrietta. A viagem e o oceano imprevisível prometiam reviravoltas. Na manhã seguinte, a primeira delas aconteceu. Adivinhem quem apareceu no comando do navio como novo capitão? Nada menos do que Phileas Fogg. O novo destino? Liverpool. O capitão Speed fora trancado a 7 chaves num aposento, e dali só era possível escutar gritos e palavrões. A tripulação, cansada dos maus tratos do velho marujo, passou a obedecer o decidido cavalheiro inglês. Mr. Fogg fez um motim no navio. Vejam isso. Os primeiros dias de travessia do Oceano Atlântico foram tranquilos. Tudo parecia conspirar a favor do frio e calculista inglês. Fix já não entendia mais nada e só lhe restava aguardar. No seu canto, Mrs. Alda estava cada vez mais encantada com as proezas de Mr. Fogg. E Passepartout, integrou-se à tripulação de amotinados e ajudava nas tarefas de bordo. A partir de 13 de dezembro, ao passar pela Terra Nova, que é a região que faz parte do Canadá, o oceano acordou e deu sinal de rebeldia.
Um temporal interminável retardou o avanço do Henrietta, que necessitou recolher as velas e avançar somente com a força dos motores, movidos a carvão. No entanto, para enfrentar ondas altas e seguir com força, necessitavam de muito combustível. Em pouco tempo, o precioso carvão acabou. Olha lá o Sr. Fogg no comando do navio. Olha a rota, eles saíram de Nova York e o destino é Liverpool. Aqui, na Inglaterra. Liverpool, cidade dos Beatles. Conhecem os Beatles? Não restou outra escolha ao capitão senão queimar tudo o que estivesse a bordo para transformar em carvão. Armários, camas, barris, cortinas, divisórias, cadeiras e o que sobrou do convés. Mas ele só fez isso com a aprovação do dono do Henrietta, que foi finalmente libertado. Em troca, Mr. Fogg resolveu pagar uma fortuna pelo barco. Com isso, mantinha acesas suas esperanças de completar a volta ao mundo no prazo fixado. Enquanto o tempo lá de fora não sossegava, o do relógio também parecia não dar trégua. Pelas contas, Phileas Fogg percebeu que não ancoraria em Liverpool na data desejada. Afinal, eram 10 horas da noite de 20 de dezembro e mal tinha alcançado a costa da ilha da Irlanda, que ficava ao longo da rota até a Inglaterra. Havia ainda muito mar pela frente e, além disso, ele tinha dúvida se o barco, que parecia uma fogueira flutuante, conseguiria resistir ao longo desse trajeto. De repente, em meio à escuridão, como sinais salvadores, surgiram luzes no horizonte. O capitão Speed anunciou que estavam próximos ao porto de Queenstown, na costa irlandesa. Ao saber que havia uma linha férrea que ligava aquela cidade até a capital do outro lado da ilha, Phileas Fogg fez vários cálculos e concluiu que ganharia um tempo precioso cortando o caminho por terra. Seguido pelos companheiros de viagem, desembarcou rapidamente no porto e, em poucos minutos, pegaram o trem que ligava Queenstown a Dublin. Então, da capital da Irlanda, conseguiriam alcançar um dos rápidos barcos a vapor que a ligavam a Liverpool. Eram 11h40 da manhã de 21 de dezembro quando Phileas Fogg finalmente pisou em solo inglês. Estava em Liverpool, a poucas horas de Londres. No entanto, naquele momento, o inspetor Fix aproximou-se dele e, seguindo a tradição britânica, colocou a mão no ombro de Mr. Fogg e perguntou enquanto exibia seu tão sonhado mandado: "Você é mesmo Phileas Fogg?" "Sim, senhor." "Em nome da rainha, você está preso." Olha lá. Pôs o pé na terra, o Sr. Fix, o inspetor Fix, prendeu. Olha lá, a senhorita Alda está surpresa e o Passepartout também. E agora, hein? Capítulo 13. Final de linha para Phileas Fogg? Phileas Fogg estava preso. O cavalheiro fora detido na alfândega de Liverpool, onde ele deveria passar o resto do dia. Passepartout não conseguiu se conter e partiu para cima do inspetor traiçoeiro. Queria arrancar todos os fios do seu cabelo, do seu bigode, da sua barba, mas ele é que foi arrancado dali por 2 policiais. Mrs. Alda, indignada, protestou, mas de nada adiantou. Quanto ao inspetor Fix, ele havia cumprido sua missão. Fosse Mr. Fogg culpado ou não, caberia à justiça decidir. Phileas Fogg, sentado num solitário banco de madeira de sua cela, observava imóvel seu relógio sobre a mesa. Ele, que até então controlara o tempo, agora sentia como se os ponteiros dos segundos lhe escapassem, levando com ele suas chances de ganhar a aposta. O sino da catedral badalou com força, como se estivesse anunciando a sua derrota. Às 2h33 da tarde, a porta da sua cela foi aberta com um estrondo. Mrs. Alda, Passepartout e Fix estavam agitados. O inspetor ofegante informou: "Senhor, perdão, uma coincidência inacreditável. O verdadeiro ladrão do banco, Inglaterra, encontrado e preso. O senhor livre?" Pela primeira vez, Mr. Fogg mostrou alguma alteração de humor e desferiu um soco no rosto do inspetor. "Golpe perfeito!" exclamou Passepartout com sentimento de vingança.
Mr. Fogg, sem deixar que mais um só segundo lhe fugisse das mãos, recolheu seu relógio e praticamente atirou-se num táxi que o levaria com a jovem e o fiel criado até a estação. Como o expresso para Londres já havia partido, ele precisou contratar um trem especial. Um trem só para eles, veja isso. E às 15h arrancaram em direção à capital. Ó, Mr. Fogg na cela, a sombra dele, o relógio ali no canto. Mas a sorte parecia querer sair dos trilhos. Ao longo do percurso, por várias vezes, a locomotiva teve de reduzir sua velocidade ou até mesmo parar. Chegaram à estação central quando todos os relógios de Londres marcavam 8h50 da noite. 5 minutos depois que o cavalheiro devia ter se apresentado no Reform Club. Phileas Fogg havia perdido sua aposta. Ao longo do dia seguinte, a casa número 7, no Savile Row, parecia vazia. Nenhum barulho foi escutado, nenhuma luz foi acesa. Nem seu morador Phileas Fogg, nem sua nobre hóspede e nem mesmo Passepartout davam qualquer sinal de vida. Passaram o dia inteiro recolhidos e estáticos, como se fossem parte do mobiliário, sem acreditarem em tamanha falta de sorte. Derrotado era o sentimento de Phileas Fogg. Após ter percorrido um longo percurso ao redor do mundo, ter superado incontáveis obstáculos, enfrentado 1000 perigos e ainda ter feito boas ações pelo caminho, após tudo isso, havia perdido aquela grande disputa contra o tempo. Ele ainda gastara boa parte do seu dinheiro para fazer a viagem, e com o pagamento da aposta, pouco lhe restaria. Mais do que derrotado, estava arruinado. Não via necessidade nem de se apresentar atrasado diante dos colegas no Reform Club. Havia perdido. Era só pagar a aposta no banco. Só isso e nada mais. Era o seu fim. Aquele triste e escuro domingo só ganharia um brilho ao final da tarde, quando Mr. Fogg foi até o quarto reservado a Mrs. Alda para uma conversa particular. Perdão, Mrs. Alda, por ter lhe trazido à Inglaterra, disse após um longo silêncio. Permita, senhora, que eu lhe acolha aqui e, com o pouco que me resta, procure lhe dar uma existência digna. Mr. Fogg, disse Mrs. Alda, olhando nos olhos e segurando firmemente uma das mãos do homem que salvara sua vida. O senhor mostrou mais do que valentia. O seu coração é muito generoso e me conquistou. Desejo ser sua esposa. Quer casar comigo? Sim, eu te amo, respondeu Phileas Fogg. Olha só, eu te amo mais do que tudo que existe nesse mundo. Passepartout foi então chamado. Ao entrar no aposento, seu patrão lhe ordenou que ele procurasse o reverendo Samuel Wilson imediatamente na paróquia de Marylebone. Ele queria que o religioso realizasse uma simples cerimônia de casamento na segunda-feira. Para amanhã? Perguntou voltando-se a Mrs. Alda. Sim, para amanhã, segunda-feira, confirmou a jovem. Passepartout, então, saiu em disparada pelas ruas, já às escuras de Londres, para logo chegar à paróquia. Olha lá o Passepartout correndo. Meio atrapalhado, disse ao reverendo Samuel Wilson o que lhe ordenaram fazer. Preciso que o senhor celebre um casamento amanhã. O reverendo olhou para Passepartout espantado e disse: a celebração não pode ser realizada amanhã, jovem. Por quê? Amanhã é segunda-feira. Não, senhor, amanhã é domingo. O jovem francês quase caiu sentado. Difícil acreditar, mas Mr. Fogg havia errado seus cálculos em um dia e haviam chegado 24 horas antes do prazo. Passepartout voltou para casa como uma locomotiva, atravessando e atropelando tudo que viu pela frente. Quando chegou ao número 7 da Savile Row, já fazia quase um dia que eles haviam desembarcado na estação principal de Londres. Agora eram 8h35 da noite. Faltava somente
10 minutos para o relógio marcar 8h45. Prazo que seu patrão se comprometera a pisar no Reform Club. Phileas Fogg só teve tempo de pegar sua cartola e puxar Mrs. Alda pelo braço. No caminho, encontraram um táxi puxado a cavalo, que estava sendo consertado pelo seu cocheiro. Como assim? Como assim ele chegou um dia antes? Mr. Fogg errou nas contas? Como é que alguém tão controlado como ele errou nas contas em 24 horas? Conseguem imaginar como? Se não, amanhã a gente conversa na chamada sobre isso, tá bom? Um super beijo. Assistam o vídeo. Façam as plaquinhas, ok? Tchau, tchau.